Bom dia a todos. Bom dia! A aula está chegando aí de matemática. Então, vão seguindo aí, certo? Certo. Patrícia, quando for 9 horas, aí a gente encerra, viu? Tá certo, Margarita. Pronto. Todo mundo está abrindo as câmeras, eu só estou observando. Só estou observando. Quem não está abrindo as câmeras, tudinho. Sim, viu, gente? Então, pronto. Patrícia, pode começar, viu? Tchau. Tá certo, Margarita. Tchau. Obrigada. Pronto, pessoal. Na sexta-feira eu faço a revisão, tá? Tragam dúvidas. Bom dia, professora Patrícia. Bom dia, João. Tudo bem? Tudo bem, a senhora? Eu também, João. Graças a Deus. Professora, qual vai ser o assunto da aula de hoje? A gente vai ver equações do segundo grau, tá certo? Tá certo. A gente vai aprender a ver como é que é o formato da equação do segundo grau e tirar os coeficientes. Por enquanto é só isso, tá? Aí depois é que a gente vai aprender a resolver. Por enquanto eu vou. Aí deixa eu só, enquanto vocês estão se organizando aí com o livro ou caderno, é página 54, tá bom? Página 54. Eu vou colocar aqui o livro para vocês acompanharem, que tem uma partezinha de um contexto teórico, tá? No início aqui não tem muito cálculo, não. Então, deixa eu colocar aqui, tá? Um instante, só um momento. Só um minutinho, que eu tô procurando o link aqui, tá? Achei. Pronto, vou compartilhar aqui o livro com vocês. É página 54, tá bom? Quando tiver alguma coisa para copiar, eu aviso, ou eu copio no quadro, tá bom? Tá certo, professora. Tá certo? Deixa eu adiantar aqui para ver onde é que a gente tá. Bom dia, professora. Bom dia! Isso aqui a gente viu na aula passada, gente. Cálculo com números. Aí pronto, aí agora a gente vai. Olha, gente, só avisando, essa parte de demonstração aqui não é nosso objetivo fazer essa demonstração, tá? Porque a gente geralmente a gente já utiliza a matemática. Nosso objetivo é pegar já e fazer a aplicação de fórmulas e conceitos. Então, essa parte aqui de demonstração não precisa a gente ver. Sim, aí na aula passada eu passei essa questão 26, tá? Pronto, aí hoje a gente vai ver isso aqui, ó. Equação do segundo grau com uma incógnita, tá? Então, eu vou ler esse contexto aqui, esse contexto histórico que relaciona a equação do segundo grau. Aí depois eu vou explicar o formato, tá? Como é que escreve uma equação do segundo grau. E depois a gente vai aprender a tirar os coeficientes. Aí só mais na frente é que a gente vai aprender a calcular como é que encontra o valor de x. Por enquanto, não, tá? Então, ó, vocês podem acompanhar aqui pela tela ou pelo livro de vocês. É a página 54.
Aí ele diz aqui, ó, é importante a gente ler isso aqui para a gente fazer uma contextualização. Ao longo da história da matemática, vários povos deram importantes contribuições ao desenvolvimento dessa ciência. Né? Quando surgiu a matemática, geralmente esses povos antigos aqui, ó, os egípcios, babilônios, gregos, romanos, hindus, árabes, esses povos que você vê em história, e muitos outros, né? Esses aqui foram os primeiros que contribuíram para desenvolver a matemática. Aí ele diz aqui, ó, no segundo parágrafo, os babilônios, por exemplo, tiveram um importante papel nas construções de áreas da matemática, como a álgebra e a geometria. Né? Porque a gente sabe que a geometria é a parte dos desenhos e conceitos. E a álgebra não, já é a parte dos cálculos numéricos, certo? Aí ele diz aqui, ó, que os babilônios contribuíram para essas duas áreas da matemática. Os conhecimentos matemáticos dessa civilização, que é os dos babilônios, que habitou a antiga Mesopotâmia, foram extremamente valiosos para que ela se desenvolvesse. Ele está dizendo que esses povos contribuíram de forma valiosa para que a matemática desenvolvesse e prosperasse em campos como agricultura, né? Usa muito, né? E eles usavam nessa época. Na arquitetura, né? Que tem a ver com os desenhos geométricos. E na astronomia, tá? Que tem a ver com distâncias. Na agricultura é áreas, né? Entre outras partes. Aí ele diz aqui, ó, ainda nesse segundo parágrafo, ele diz, esses conhecimentos eram aplicados em várias situações, desde o cálculo dos dias, meses e anos, até a construção de templos e palácios. Então, aqueles templos todinho que tem na Grécia ou em Roma, aquelas construções enormes, eles utilizavam a matemática, especificamente a geometria. E no cálculo de dias, meses e anos, usava a álgebra. Aí agora eu vou para o terceiro parágrafo. Ele diz aqui que entre os vários documentos que os babilônios deixaram, há um antigo texto de problemas matemáticos, escrito em argila, que apresenta um problema que pode ser enunciado assim. Então, vamos ver, né? Ele diz aqui, ó. Aqui, deixa eu só mostrar para vocês. Esse desenho aqui é uma placa de argila de aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo, até 1.600 antes de Cristo. Tá? É porque aqui se torna maior, mas essa placa tem 19 centímetros por 11. 11,7 por 19. Ela foi guardada no Museu Britânico, em Londres, na Inglaterra. O primeiro problema dessa placa, registrado em escrita cuneiforme, corresponde ao problema citado no texto. Então, vamos ver que tipo de problema é esse, né? Aqui não dá para ver muito, gente, porque eles escreviam sobre essas, acho que você já deve ter visto em história, né? Eles registravam as informações, no caso aqui foi na argila, né? Argila é o barro que a gente chama, né, na linguagem popular. Sim, aí vamos ver aqui qual é o problema relacionado com matemática. Ele está perguntando aqui, ó, no terceiro parágrafo, qual é a medida de comprimento do lado de uma região quadrada? Ele quer saber a medida de comprimento de uma região quadrada. Sabendo que a medida da área da área, né? Menos a medida do comprimento do lado é igual a 870. Aqui a gente vai montar isso aqui, tá bom? Então, só para vocês entenderem, aqui não é o quadrado, tá? Aqui é a argila, a placa de argila, onde estava escrita esse problema aqui. Qual é a medida de comprimento do lado de uma região quadrada? Sabendo que a medida da área dela, menos a medida do comprimento, é igual a 870. Pronto, então vamos transformar isso aqui, ó, passando para a linguagem
da linguagem usual, que é a linguagem em português, para a linguagem algébrica, que é a linguagem matemática. Então, aqui, ele resolveria da seguinte forma. Todo esse problema que ele falou aqui, gente, deixa eu fazer aqui no quadro para vocês entenderem. Tá? Vou dar uma paradinha aqui. Vou só colocar aqui com a página. 54. Eu leio. Só para vocês entenderem a ideia, porque chegou nessa equação, tá? Então, aqui você tem um quadrado, uma região quadrada. Um quadrado a gente sabe que é uma figura geométrica com 4 lados iguais. Esse tracinho representa que tem a mesma medida, tá? E 4 ângulos iguais. Mas a gente nem vai precisar dos ângulos, tá? Eu vou colocar só por definição. Aí ele diz assim, ó, que ele quer a medida do comprimento do lado de uma região quadrada. A gente não sabe a medida do quadrado, então eu vou chamar de x. Sendo que todos os lados valem x, né? Que tem lados iguais, então aqui é x, x, x. São 4 valores de x porque tem medidas iguais. No retângulo não é desse jeito, tá? Só para vocês entenderem como é que chegou na equação. Mas a gente não vai resolver, é só montar. Que é o nosso objetivo agora. Deixa eu olhar aqui o que ele diz, mas qual é a medida do comprimento do lado da região quadrada? Sabendo que a medida de área dela... Então, a gente sabe, gente, que para calcular uma área de um quadrado, a gente já viu em outros assuntos anteriores, a área de um quadrado é um lado vezes o outro lado. Como o lado aqui é x, então ficaria x vezes x. Vai dar quanto, pessoal? Se a gente quiser calcular a área de um quadrado, se ele chamasse essa medida aqui de L, ficaria L vezes L, mas a gente está chamando de x. Então, fica x vezes x, que dá quanto? X ao quadrado. Porque você repete a base, a gente está usando a propriedade da potência aqui. E são os expoentes. Tá? Então, a área do quadrado seria x ao quadrado. Até aqui é por onde deveria começar esse problema, tá? Esse problema que ele diz que está escrito nessa argila, nessa pedra. Aí vamos ver aqui. Aí ele diz que ele quer descobrir a área da região quadrada, sabendo que a medida da área menos a medida do comprimento. Então, veja bem, a medida da área a gente tem, é x ao quadrado. Então, se eu tiver a medida da área, que é x ao quadrado, menos a medida do comprimento, me digam, quem é a medida do comprimento, gente, que vocês estão vendo no desenho? X. Isso, muito bem, assim, x. Então, ele está dizendo no problema aqui a medida da área menos a medida do comprimento, que é x. É igual ao valor que ele deu aí, 870. Então, por isso que chegou nessa equação, entenderam? Ele está dizendo que esse problema estava lá na pedra da argila e eles estavam querendo resolver. Né? Aí, para resolver, teria que chegar nessa ideia aqui, né? De fazer o desenho. Saber que um quadrado tem 4 lados iguais. Depois lembrar que a área do quadrado é multiplicar o lado vezes o lado, que no caso aqui o lado é x, então x vezes x deu x ao quadrado, e que o problema era pegar a área, que a gente já viu que é x ao quadrado, a gente fez aqui, ó, menos o comprimento. O comprimento do quadrado, tá? Tanto a largura aqui como o comprimento é o mesmo tamanho, que é x. Então, ele diz que a área menos o comprimento é igual a 870. Isso aqui ele deu na informação. Pronto, é só isso até agora. Aí, podem copiar. A já eu continuo, tá? Com o que ele está dizendo aqui. Ele fez esse contexto histórico só para explicar a vocês, para dizer, né, que a gente pode utilizar, formar equações, depois a gente vai ver porque aqui é uma equação de segundo grau, tá?
Aí eu já vou adiantando, né? É do segundo grau por causa que o expoente é 2. O maior expoente aqui é 2, então a gente chama de segundo grau. Se o expoente não fosse 2, fosse 1, era do primeiro. Se fosse 3, era do terceiro. Mas a gente só estuda até do segundo, tá, gente? Do terceiro grau a gente não estuda no ensino médio. E nem no Fundamental 2. Então, deixa eu esperar vocês copiarem. Já eu continuo com a ideia que ele está dando, né? A ideia é de resolver esse problema. Vocês vão ver. Ô, professora, Oi? ali na área tem x ao quadrado, né? E no comprimento só x. Por quê? Não pode ser, tipo, os dois x ao quadrado, não? Não, sabe por quê? Ó, muito bem, gostei da pergunta. Peraí, viu, Yasmin? Deixa eu mostrar a você. Ó, eu ilustrei o problema, né? Mas aqui ele fez uma pergunta, ó. O problema é esse aqui. Qual é a medida de comprimento do lado? Ele quer saber o lado da região quadrada, né? Que é do quadrado. Agora ele diz o seguinte, ó. Sabendo que a medida de área dela, então a gente tem a medida de área do quadrado, da região quadrada, menos a medida do comprimento. Aí por que eu não coloquei x ao quadrado menos x ao quadrado? Porque ele está dizendo aqui, ó, no problema, nessa linguagem usual, na linguagem, na forma de português, ele diz aqui, ó, a medida de área menos a medida do comprimento. É por isso que eu coloquei a área, que é o quadrado, menos o comprimento, que é x. Agora, se ele tivesse dito assim, a medida de área menos a medida da área, aí ficaria x ao quadrado menos x ao quadrado. Deu para entender? Deu. Né? É por causa do que ele falou aqui. Aí eu tirei daqui, Deu pra entender. certo? Aí ele disse que é igual a 870. É por isso que eu igualei a ideia que ele deu. É igual a 870. Aí aqui no livro ele bota também, ele diz, ó, sendo que aqui ele faz mais direto, né? Ele diz que passa da linguagem usual para a linguagem algébrica. Então, é que vai lá resolver a equação. Aí ele já chega aqui, mas eu expliquei aí o passo. Como é que chega aqui, né? Primeiro a gente tem um E tem desenho. como descobrir o valor de x? Tem sim como descobrir. Certo? Deixa eu voltar aqui para o quadro para vocês terminarem de copiar. Aí a gente continua. Acabei de copiar, professora. Tá certo, João. Tá. Vou afastar aqui. Vocês estão conseguindo ver? Vou afastar um pouquinho mais para frente para ficar melhor a visualização. A gente tem como descobrir, mas por enquanto ele está só mostrando que a aplicação para formar uma equação do segundo grau através de um problema. Aí a gente vai ver o formato da equação do segundo grau, vai conhecer as características, né, os coeficientes. Aí, depois dessa etapa que a gente vai aprender a encontrar o valor de x, tá bom? Mas depois a gente vai. Tá certo. Eu posso continuar ou tem alguém copiando? Yasmin Por terminou. mim pode, já terminei já. Terminou, não foi? Samanta, Ivone está copiando, Micael, Caio. Jonga disse que Pode passar. terminou. Oi? Pode passar, se quiser. Ah, tá certo, tá, obrigada. Pronto, então eu vou continuar, tá, gente? Vou continuar aqui, mostrando onde é que a gente tinha. Pronto, aí aqui no livro, ó, ele diz, ó, ele já mostrou, né, o que eu escrevi ali no quadro. X ao quadrado menos x é igual a 870. Aquele probleminha lá de cima, ele transformou em uma equação, né, do segundo grau. Aí ele diz que também pode ser escrita dessa forma, gente, ó. X ao quadrado menos x menos 870. Aí deixa eu explicar por que ele escreveu dessa forma. Essa equação aqui é a mesma que essa, tá? Não mudou, não. O que que ele fez aqui? Ele só passou o 870 para o lado esquerdo. Ó, tá dando para observar, ó.
Esse 870 que estava depois da igualdade, ele passou para o lado esquerdo e ficou negativo. Então, formou uma equação, não, já é uma equação, né, de segundo grau, apenas o termo foi para o lado esquerdo, o primeiro membro da igualdade. Aí ele disse que isso aqui é uma equação de segundo grau, com incógnita, tá? Então, todo aquele probleminha que a gente formou e ilustrou ali no quadro, é só para dizer que a gente forma uma equação do segundo grau, tá bom? Aí agora eu vou definir o que é uma equação do segundo grau, como é a representação. Tá? Já eu coloco um exemplo. Aí ele diz aqui, ó, que toda equação que pode ser escrita na forma de ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a, b e c números reais e a diferente de zero, é chamada de equação do segundo grau com uma incógnita. Então, ele está dizendo o seguinte, gente, que se você tem uma equação, o que é uma equação? Uma equação é onde você possui uma igualdade, tem que ter uma igualdade para ser uma equação, tá? Com uma incógnita, no caso aqui a incógnita é x, o expoente é 2, porque ela é equação do segundo grau, e vai ter uns coeficientes que ele vai chamar de A, B e C, tá certo? Então, eu vou deixar aqui na tela para vocês copiarem a definição. Essa definição que está nesse quadro, tá? Pronto, depois daquela parte que eu escrevi no quadro, vocês vão escrever isso aqui. Do jeito que está aqui mesmo, tá? É definição de equação de segundo grau. Toda equação que pode ser escrita na forma, tudo que está dentro desse retângulo aqui, vocês vão escrever. Que aí eu vou explicar através dos exemplos que ele vai dar mais na frente, tá bom? Eu vou esperar vocês copiarem. Qualquer dúvida, perguntem, tá? Só precisa copiar o que está dentro do retângulo. Aí está aparecendo um retângulo cor de pele, mas aqui também no livro, parece. Então, a gente está introduzindo esse conceito de equação do segundo grau, porque vocês vão ver, do nono ano até terminar o ensino médio, e dependendo da área que vocês forem seguir, se for fazer algum curso superior, você vai usar a equação do segundo grau direto. Vocês vão ver que ela não é difícil de ser calculada, né? Agora a gente não vai aprender, como eu falei, a calcular, a gente vai só aprender a conhecer o formato e retirar os coeficientes. Mais adiante vai encontrar os valores de x. Então, não esqueçam não de escrever essas duas linhas aqui, que se refere à definição de equação do segundo grau. Já já eu vou explicar o que é que significa esse A, B e C. Aqui, essa definição, Copiei já. já? Tá certo, deixa eu ver se tem alguém ainda copiando.
Pode passar, professora. Pronto, tá certo, João. Obrigada. Pronto, gente. Então, aqui foi a que esse A, o que está na frente do x ao quadrado, e o B, que está na frente do x, e o C, que está sozinho, são números reais. E ele disse que o A não pode ser igual a zero, ele tem que ser diferente de zero. Até porque, gente, vejam bem, ó, se esse A aqui for zero, vai ficar A vezes, fica zero vezes x ao quadrado, aí vai zerar tudo. Zera todo esse termo e não vira uma equação do segundo grau, vira do primeiro, que ficaria só bx mais c. Então, a condição para que seja uma equação do segundo grau é que o A tem que ser diferente de zero. Aí ele disse que isso aqui, esse formato, é uma equação do segundo grau com incógnita. Sim, aí mais na frente aqui, ó, nesse outro parágrafo, ele diz que a representação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero é chamada de forma geral. Tá? A gente chama de forma geral da equação do segundo grau. E que esses números aqui tá, a gente sabe que letras em matemática são chamadas de incógnitas, né? Ou de variáveis. Então, esses números que ele diz aqui, que são as letras, são os coeficientes, A, B e C. Ó. A, B e C são os coeficientes da equação e a equação é com x, tá? X é a incógnita, tá bom? Então, deixa eu olhar aqui o negócio. Pronto, então esse outro parágrafo aqui também é importante escrever, tá? Debaixo desse retângulo, aí, é necessário escrever esse outro parágrafo aqui que eu acabei de ler e explicar. Pronto, aí depois desse aqui eu vou explicar no quadro, que é como retirar os coeficientes. E aqui a parte teórica, que a gente precisa saber a definição e a representação, tá? Pronto, aí eu vou esperar mais 3 minutinhos para vocês escreverem aqui, ó. Desse parágrafo onde tem a representação até a palavra incógnita. Ele até grifou. Se quiserem grifar também no caderno, para vocês entenderem que esse formato é uma forma geral da equação. E A, B e C são coeficientes. E a equação é com a incógnita x aqui. Posso continuar? Tem alguém copiando ainda esse parágrafo? Também pode. Pronto. Pode continuar, professora. Tá certo, tá. Pronto. Pronto, obrigada. Eu vou agora para o quadro, tá? Para explicar a vocês como é que a gente encontra os coeficientes de uma equação do segundo grau. Aí eu vou fazer com esse mesmo exemplo da equação que ele falou aí nesse problema, né, dos pavilhões, parece. Vou só escrever aqui. Então, nesse mesmo exemplo,
Estava assim a equação, né? X ao quadrado menos x igual a Sim. 870. Oi? Alguém falou? Ela entrava quando abria a porta sozinha, no aniversário. Acho que foi Vani que está com o microfone ligado. Olha, aí Eu aqui. não pra quê? 15 anos, Mas não foi surpresa? 15 anos. Festa não, ela sabia que ia ter. Ó, gente, vamos Vani. Ó. Aí a gente tinha essa equação, né, que a gente formou através de quadrado. Aí o 870 ele passou para o lado esquerdo, aí ficou menos 870. Aí diz aqui que esse exemplo é um exemplo de uma equação do segundo grau, tá bom, gente? Aí, o avô e a avó. Oi, Vani. Oi? Eu não tô entendendo nada sobre esse negócio aí de Oi, equação de professora. segundo grau. Eu vou explicar, viu, novamente. Tá, obrigada. Nada. Ó, mas até o probleminha do quadrado, você entendeu que formou isso aqui, ó, como a gente estava dizendo? Ele disse que no problema, a área ao quadrado menos o comprimento do quadrado, que é x, é igual a 870. Eu tirei isso aqui do problema. Aí ele aproveitou o livro e escreveu esse 870 para o lado esquerdo. Aí, desse formato aqui, ele está chamando que aqui é uma equação, exemplo de uma equação do segundo grau. Mas, na definição aí que eu pedi para vocês copiarem, ele diz que toda equação tem esse formato aqui, ó. A forma geral é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Veja bem, viu, gente? Para não confundir. Ó, isso aqui eu tirei do problema. O problema que eu tinha feito aqui no quadro e eu li com vocês. Problema dos... deixa eu olhar aqui, que está escrito na argila, né? Dos babilônios, não lembro mais qual era. Os babilônios mesmo, que eles escreveram. E eles queriam saber como é que resolveria. Aí eles chegaram aqui. Aí depois a gente só organizou, tá? Não mudou nada aqui. O 870 veio só para o lado esquerdo com o sinal contrário. Então, esse aqui é um exemplo de uma equação do segundo grau. Por que o exemplo de uma equação do segundo grau? Porque ela tem esse formato aqui, ó. Aí, na definição que eu pedi para vocês escreverem, ele diz que toda equação do segundo grau vai ter essa forma geral. Que forma geral é essa? Ax ao quadrado, bx mais c igual a zero. Então, aqui é a forma geral da equação do segundo grau, tá? É esse formato. E aqui é um exemplo de uma equação do segundo grau. Aí depois ele diz que veja bem onde eu quero chegar, onde A, B e C são chamados de coeficientes. Ou seja, dessa equação da forma geral, eu estou explicando quais são as características dessas incógnitas, que ele chama de números, né? Que a gente já sabe que as incógnitas são números. Então, A, B e C são chamados de coeficientes. Certo? A forma geral é essa. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Esse A, B e C, ó, o A que vem antes do x ao quadrado, o B que vem antes do x e o C que vem sozinho são chamados de coeficientes. E ele diz que x, qual é a incógnita que está representando a equação aqui? É o x. Então, x é incógnita. Ou seja, é a variável principal da equação. Até agora é só isso que eu quero que vocês vejam, tá? Aí, depois disso, a gente vai aprender a retirar os coeficientes. Tá? A gente não está aprendendo a encontrar o valor de x agora. Primeiro, a gente pegou um exemplo já, né, do probleminha que ele colocou, né, do enunciado, que estava escrito na argila, né, dos povos lá antigos. Mas a gente pode pegar qualquer exemplo da equação de segundo grau, tá? É porque ele quis fazer um contexto. Pegou lá esse exemplo. E ele disse que essa daqui é uma equação de segundo grau, porque ela tem esse formato. Que formato é esse? Ela tem o formato de x ao quadrado, ó, x, e tem um termo sozinho. Esse c é um termo independente. Aí a gente vai aprender agora a retirar os coeficientes, tá?
Quem são os coeficientes? A, que é o número que fica na frente de x ao quadrado, B, que é o número que está multiplicando x, e C, que a gente chama de termo independente, que é o termo que está sozinho, que não possui x. Então, a gente vai aprender agora, eu vou fazer tudo do lado, deixa eu ver se dá para ver, dá? Vamos aprender agora a retirar os coeficientes, A, B e C. Deixa eu ver se dá para ver mesmo. Dá. Vou acender mais aqui. Então, vamos atentar aqui, ó. Vamos ficar atentos para retirar os coeficientes, tá bom? Aí, se eu perguntar a vocês quem é A, nessa equação aqui, não é nessa. Essa aqui é o formato geral, é como se fosse uma fórmula geral, para vocês entenderem como é que a equação aparece. Nesse exemplo aqui, ó, que está no asterisco, quem é A? Quem é o número que multiplica x ao quadrado? Vamos tentar? Ó, vocês estão vendo algum número aqui na frente do x ao quadrado? Não. Não, muito bem, não estou vendo. Então, quando não aparece, a gente diz que é 1, tá bom? Então, aqui está subentendido o número 1. Porque se eu multiplicar 1 vezes x ao quadrado, vai dar x ao quadrado. Então, quando não aparecer um número, numa equação de segundo grau, você escreve o A como 1, tá bom? Aí, agora, quem é o valor de B? O valor de B é o número que está multiplicando x, tá? Quem é o número que multiplica x aqui, gente? Não aparece o número. Então, a gente sabe que é 1, mas tem que acompanhar o sinal de menos. Então, o valor de B é menos 1. Esse aqui é só o primeiro exemplo, viu? A gente vai fazer vários exemplos para retirar os coeficientes. Aí, agora eu pergunto a vocês, quem é o valor de C, ó? O valor de A, a gente já viu que é 1, mesmo quando não aparece. O valor de B também é 1. Não aparece, mas a gente subentende que tem 1 aqui, acompanhado do sinal negativo. E o valor de C é o termo que não tem x, que a gente chama de termo independente. Então, o valor de C vai ser quem, pessoal? Vamos lá, para vocês entenderem. Ó. Quem vai ser o valor de C? 870. Muito bem. Olha, o valor de C. Agora tem que acompanhar o sinal, tá certo? Ó, menos 870. Eita, aqui, deixa eu aumentar esse 870 aqui. 870. Pronto. Isso aqui que eu escrevi aqui do lado, A, B e C, são chamados de coeficientes, tá bom? Coeficientes. Professora, Oi? a senhora pode explicar esse exemplo de novo, que eu não entendi muito bem? Posso? Olha, até aqui, ó, foi o que a gente formou do exemplo que ele falou, né? Daqui, ó, deixa eu voltar aqui pro livro para vocês entenderem. Opa, apertei aqui sem querer. A mãozinha. Olha, essa equação que eu escrevi agora no quadro, que é x ao quadrado menos x igual a 870, ela é a representação desse problema aqui, que eu tinha falado no início, né? No início da aula. Que é a medida do comprimento de uma região quadrada, a medida da área menos a medida do comprimento é igual a 870. Então, essa equação veio desse problema. Aí, o que é que ele fez? Ele só passou o 870 para o lado esquerdo, para mostrar que aqui é uma equação do segundo grau, com uma incógnita. Aí, agora, ó, pronto. Essa linha e essa veio lá do problema. Aí, eu escrevi a equação, essa equação aqui é do segundo grau, porque ela tem expoente 2 e ela tem 3 termos. Tá? Aí ele falou na definição, ó, deixa eu voltar aqui para a definição, para vocês verem a definição que eu pedi para vocês copiarem, tá? Ó, na definição aqui, ele diz que toda equação que é escrita nesse formato, nessa forma de ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, tá? Toda equação que tem esse modelo aqui, ou seja, tem 3 termos, onde você vai ter 3 coeficientes que ele chama de A, B e C, um termo sozinho que não tem x, um termo que tem x e outro termo que tem x ao quadrado.
Toda equação que está escrita nessa forma é chamada de equação do segundo grau. Então, eu peguei esse exemplo, que foi do problema lá de cima, e disse que é um exemplo de uma equação do segundo grau. Aí, agora, eu estou mostrando para vocês como é que essa equação do segundo grau, a gente pode retirar os coeficientes, certo? Então, aqui, voltando. Desse exemplo aqui, eu escrevi, de onde eu tirei isso aqui? Da definição, né? Na definição, ele diz que ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero é a forma geral. É como se eu colocasse uma fórmula e fosse comparar com um exemplo. Aqui é o exemplo e aqui é a forma geral. Depois vocês vão se acostumar aqui, porque é a primeira vez que vocês estão vendo, né? Depois vão se acostumar a ter que lembrar sempre disso aqui, que toda equação do segundo grau é formada por ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Mas o que é o a, b e o c? O a, b e o c são características da equação do segundo grau, são chamados de coeficientes, tá? Então, o número que vem na frente do x ao quadrado é coeficiente de x ao quadrado. O número que está multiplicando o x é o b. E o número que está sozinho, sem o x, é o c. Então, a, b e c, nesse formato, nessa forma geral, são coeficientes da equação do segundo grau. E quem é a incógnita principal? Não é o a, b e c. Por quê? Porque o a, b e c já são coeficientes. Então, quem é a incógnita principal dessa equação? É o x, tá? Ele chama de x, que é incógnita. Então, nessa equação aqui é o x também, que é incógnita. Aí eu expliquei agora, por último, como é que você encontra os coeficientes. Você faz uma comparação. Você escreve a forma geral e escreve o exemplo aqui da equação que foi feita pelo o probleminha lá do início, tá, da aula. Aí eu expliquei a vocês como é que encontra os coeficientes. O coeficiente A vai ser igual a quem? Ao número que está multiplicando x ao quadrado. Mas aqui não tem nenhum número. Quando não tem nenhum número, a gente subentende que tem um. Então, o valor de A é o quê? O coeficiente. São coeficientes. Então, o valor de A é 1. O valor de B é o número que está multiplicando o x. Como não aparece nenhum número aqui, então vai ser menos 1. Tem que acompanhar o sinal. O valor de B é igual a menos 1. Então, a gente está aprendendo a retirar os coeficientes de uma equação do segundo grau, que no caso é essa. Mas comparando com o formato geral, tá certo? E por último, o valor de C, ele chama de termo independente. O valor de C é o quê? Coeficientes, está definido aqui como coeficientes. Então, o valor de C é o número que está sozinho, que não está com o valor de X. Então, é menos 870. Então, aqui a gente aprendeu a ver o que é uma equação do segundo grau. É toda equação que tem esse formato, que tem 3 termos, e tem uma incógnita principal, onde o expoente é 2, e tem os coeficientes que a gente chama de A, B e C, tá? São 3 números diferentes, A, B e C. Então, a gente aprendeu a ver que são coeficientes, que X é a incógnita principal, e a retirar os coeficientes, tá certo? Pronto, tem copinha agora, que aí eu vou mostrar outro exemplo para a gente retirar os coeficientes. Até agora só foi isso, a gente não resolveu a equação, tá? Eu só defini o que é a equação. Copiar. Peguei o exemplo do problema e comparei A, B e C e retirei os coeficientes. Então, o objetivo foi retirar os coeficientes e entender a equação do segundo grau quando é nesse formato. Tá bom, gente? Então, copiem agora. Para eu fazer mais um exemplo para vocês verem como é que retira os coeficientes. Primeiro a gente vai entender como é que retira os coeficientes e depois como é que resolve, né? Ainda não. Pronto, deixa eu esperar vocês copiarem, tá? Afastar aqui. Essa palavra aqui é coeficiente, porque ficou bem pequenininho. Coeficientes. A igual a 1, B igual a menos 1 e C igual a menos 870.
Você pode escrever abaixo no seu caderno, tá? Porque aqui eu não escrevi do lado, porque não deu. E aqui, linha por linha, né? Cada linha aqui eu expliquei um detalhe diferente, as características da equação, tá? Pronto, quando terminar, eita, já é quase 9, né? Pronto, professora. Pronto, João? Tá, Pronto. deixa eu ver se o pessoal terminou. Terminaram, pessoal? Para eu explicar só mais um exemplo, como é que retira os coeficientes. Sim. Certo, então eu vou apagar aqui, tá bom? Isso vai cair no teste, professora? Não, João, vai cair não, porque está muito recente, tá? O assunto do Tá teste certo. é até da aula passada, certo? Certo. Até as aplicações, que é aquela parte mais simples. Isso aqui não vai cair no teste, não. Eu deixei para mais na frente, né? Porque aqui a gente está vendo já agora recentemente. Sim, aí eu vou escrever outro exemplo aqui, tá, gente? Que aqui, outro exemplo. Vou apagar esse aqui, porque eu vou deixar só a forma geral, porque a gente vai comparar e tentar encontrar outros coeficientes, tá bom? Para a gente concluir aqui essa parte. Deixa eu escrever outro exemplo da equação do segundo grau, tá bom, gente? 3x ao quadrado. Esse lápis aqui tá melhor, eu estava pegando o lápis errado. Menos 5x mais 8 igual a zero. Olha, pessoal, esse aqui é outro exemplo de uma equação do segundo grau. Aí vamos entender por que é uma equação do segundo grau, porque ela está escrita nesse formato aqui, ó, da definição. Ela está escrita com uma incógnita x, que é a incógnita principal. Mas aqui gente, desculpa, aqui não vai aparecer o número A, não, nem o B, nem o C. Mas a gente tem que entender que quando ele falou do formato, né, da forma geral, ele disse que coeficiente A é o número que multiplica x ao quadrado. Então, vamos aprender a retirar os coeficientes aqui, ó. A, B e C, tá certo? Você só faz a comparação. Depois que você aprende isso aqui, ou memoriza mesmo. Depois você nem vai precisar memorizar de tanto exercício que vai ter perguntando disso aqui. Então, o número que está multiplicando x ao quadrado é o valor de A. E A é coeficiente. Aí eu pergunto a vocês, quem é que está multiplicando x ao quadrado? Eu vou até grifar. 3. Muito bem, 3, João. Muito bem, 3, tá certo? Não é fácil? Aí eu vou perguntar agora, quem é o coeficiente B? É o número que está multiplicando apenas o x, e não o x ao quadrado, que a gente já retirou. Quem está multiplicando o x? Isso, 5, mas tem que acompanhar o sinal, tá? Então fica menos 5, tá certo? Certo. E quem é o valor de C? É o termo que está sozinho, sem x. 8. Isso, muito bem, 8. Pronto, só isso. Então a gente aprendeu a entender que toda equação do segundo grau, ela tem esse formato aqui, né? Que a gente chama de forma geral, de acordo lá com a definição, onde A, B e C são coeficientes, que eu já tenho colocado aqui, né? Aí eu não vou repetir para não ficar toda coisa para vocês copiarem. E a incógnita principal é x, está na incógnita x, tá bom? Então, a equação do segundo grau, ela tem que ter uma igualdade, tem que ter 3 termos. Não é obrigatório ter os 3, pode ser que venha 2 termos, tá bom? Apenas 2 termos. E pode ser também até que venha um termo. Aí depois eu vou explicar quando é que vem 2 termos e quando é que vem um termo. Por enquanto a gente está vendo com 3 termos, né? Aqui tem todos os coeficientes. Aqui é uma equação do segundo grau completa. Porque ela tem o coeficiente A, que é 3, o B, que é menos 5, e o C, que é 8. Sim, aí o C ele chama de termo. Oi? Sempre é em ordem, né? A, B e C, não é misturado não, né? Isso, sempre em ordem, muito bem. Certo? Olha, aí aqui
Viu? Muito bem, Yasmin, é sempre em ordem. O valor de C, gente, ele costuma se chamar de termo independente, tá? Porque é o termo que não tem X. Pronto. Aí agora só precisa vocês copiar essas duas linhas, tá? Porque esse aqui já foi do anterior, né? Eu só aproveitei aqui para fazer a comparação e encontrar os coeficientes, tá? Só preciso escrever esse outro segundo exemplo da equação do segundo grau. Então, toda equação do segundo grau vai ter uma igualdade? Vai. Tem que ter o expoente 2? Tem. Certo? Não é obrigado a ter os 3 termos. Essa daqui a gente viu que tem 3, mas depois na próxima aula eu vou fazer a revisão. Mais na frente, a gente vai ver que tem equações do segundo grau que só tem um termo e outra que só tem 2. Essa daqui é completa, porque tem os 3 termos. Ou seja, tem os 3 coeficientes, tá? Pronto, você pode copiar só essas duas linhas e perguntar se não entender como é que retira os coeficientes. Que o objetivo da gente foi só hoje conhecer, né, ver a definição de equação do segundo grau, que é esse formato aqui, ó. Conhecer suas características. Quais são as suas características? Os coeficientes A, B e C. São chamados de coeficiente. Qual é a incógnita principal? No caso aqui é X, tá? Aqui também a gente está vendo que é X. Pronto, só isso. Tá? Então, foi definição e como aprender a retirar os coeficientes. Eu só preciso escrever esses 2 exemplos. Pronto, aí hoje não vai ter atividade de casa porque ainda precisa eu avançar mais um pouquinho, tá certo? A atividade de casa vocês fazem o seguinte, atualize as atividades anteriores, que aí já estão estudando para o teste. Aí esse assunto não cai no teste, porque ele está muito recente, tá bom? Tá certo, Professora. professora. Tá, qualquer dúvida pode perguntar. Oi, Ivani, pode falar. Esse assunto que a senhora está dando essa semana e da semana passada vai cair no teste? Esse de hoje não, só da aula passada, da aula de sexta, né? Da aula de sexta, tá certo? Eu sei que não prova, né? Aplicações dos casos de fatoração, que eu fico com vocês, e os casos de fatoração, é só isso, é só 2 assuntos de vocês. Casos de fatoração, né? Lembra que a gente foi vendo primeiro, segundo, terceiro caso, e depois eu expliquei outras fatorações, aí quando eu expliquei outras fatorações, eu revisei os casos. E, por último, a gente viu na sexta que foi as aplicações, que é utilizando os próprios casos de fatoração. É só esses 2 assuntos. Vocês fazendo os exercícios referentes e repetindo os exemplos, aí não vão ter dificuldade não, tá bom, gente? Agora não deixe de praticar, não. Aí esse assunto aqui de hoje não cai no teste de vocês, porque aí senão vai misturar com os assuntos anteriores. Esse assunto vai ser só a equação do segundo grau, daí para frente. Que fica para depois. Tá certo? Deu para entender? Deu para entender, professora. Certo, para não ficarem, né, pensando que ele vai cair. Não vai não, para não ficarem preocupados. Pronto, aí para esse segundo exemplo, só essas 2 linhas, ó. É só mais um exemplo. Aí vocês se concentrem, gente, nos exercícios referentes aos tópicos que eu falei ainda agora, né? Aos casos de fatoração e as aplicações dos casos. Vocês praticando aquele ali, não vão ficar com dificuldade, não. Patrícia, terminou? Terminei, Marco. Pronto, então, olha, é intervalo, 9h25, a gente volta. E obrigado, Patrícia, até sexta-feira, viu? Tá, obrigada também, Marco. Até sexta.